Deus, aleluia. Boa noite a todos. Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estamos aqui começando o nosso 13º dia do nosso jejum coletivo de Daniel para a glória de Deus. E nós vamos, nesta noite, estarmos completando a palavra liberada ontem, orando novamente, o 13º dia de oração. Glória a Deus por mais esta conquista, esta vitória. E quando a gente fala de transformação, renovar a mente é transformar o ser, e isso é obra do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem transformar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem transformar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Boa noite a todos. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Então, nós estamos aqui no nosso 13º dia. Agradeço desde já a presença de todos, né? O Fabrício Galon, esse aí é o primeirão e está disposto, mesmo a benção, ele não abre mão. A Catarina, a Leonilda, a Liliane, o Fábio, a Cláudia, a Joyce, o Mauro Ângelo e a Cláudia eu já falei, né? Deus abençoe a todos, estão firmes aí, estou vendo que vocês estão aí sempre no horário. E mais aqueles que devem estar logados aí, que não aparecem para mim aqui, correto? Que Deus abençoe a todos vocês e dê bastante perseverança, né? Para que a gente possa estar, uma vez que a gente já começou o trabalho, começamos essa busca de Deus, esse tempo separado para Ele. Também agora entrou a Natalina, paz do Senhor. É muito importante que a gente começou, agora não tem jeito, né? Nós já estamos quase completando 2/3 do nosso trajeto. E à medida que nós vamos crescendo, vai passando o tempo, vamos crescendo, as palavras liberadas, as orações, e vocês, então, focando cada vez mais aquele propósito, ou os propósitos que você colocou, né?
ou no começo ou no decorrer do jejum, porque de repente alguma outra situação surgiu no meio que você colocou ali também, não tem problema. Nós estamos orando a Deus. Nós vamos então dar sequência, nós vamos concluir a mensagem que a gente falou ontem, sobre renove a sua mente, a parte 2. E isso é importante para nós que estamos aí pleiteando as bênçãos do Senhor, estamos aí, a gente sabe, né, como eu tenho repetidas vezes falado, o jejum ele não muda Deus, ele melhora a gente. E quanto mais nós estamos, porque ele é um jejum com propósitos, é um jejum específico e é um jejum bastante colocado na direção da palavra de Deus. Então, a gente não está solto com jejum sem direção. A cada dia, Deus está colocando numa sequência a palavra do Senhor na nossa vida. Deus está nos falando. Então, nós estamos com a palavra, nós estamos nas nossas orações e a oração coletiva. Então, nós estamos bem aqui equipados e estamos seguindo firmes na trajetória. Por isso que ele é coletivo, mas ele é bem direcionado. Então, nós vamos lá, também saúdo o Gelciano, que acabou de entrar aí. Nós vamos falar a segunda parte de renovar a sua mente. O texto básico que nós temos usado é Romanos, a epístola do apóstolo Paulo aos cristãos de Roma, né, aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. ABAP, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dando sequência, então, aqueles que não assistiram à primeira parte, será interessante, ela já foi publicada, né? Já postei o vídeo, e deve assisti-la para completar a mensagem. Israel foi liberto da escravidão do Egito e uma viagem pelo deserto que levava 11 dias levou 40 anos. Às vezes, na nossa vida, é mais ou menos assim. Algo que poderia ser bem mais rápido demora muito mais tempo para acontecer. Por quê, né? Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Israel pensava em sua mente que o problema eram os seus inimigos poderosos, os gigantes, os anaquins, os heteus, os jebuseus. Os gigantes eram os descendentes dos nefilins, lá de Gênesis 6, mesmo Deus estando com eles. Também achamos que o nosso maior problema são os nossos inimigos, o diabo, o mundo, o pecado, o vizinho, o chefe, o encarregado, mesmo tendo o Espírito Santo dentro de nós. Israel tinha Deus estando com eles, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Mas o problema deles foi a mente escrava. E o problema dos cristãos de hoje é a mente escrava. E quando a mente é escrava, as coisas tendem a piorar na nossa vida. Deus não quer viver só no seu coração. Deus quer viver também em sua mente, nas suas emoções, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, nas suas diversões. Porque Deus quer ser visto através de você como uma luz brilhante, para que o mundo veja e possa dizer: você tem algo que eu quero. Você tem algo que eu quero. Você tem que fazer, como eu já falei, comecei a falar ontem, um inventário, né? Uma lista dos seus pensamentos. O que você anda pensando tanto? O que você pensou essa semana? O mês de fevereiro, o dia de hoje, o que você pensou? O que mais ocupou os seus pensamentos? Ore a Deus. Deus, Senhor, me faça perceber quando estou pensando pensamentos tóxicos, venenosos e até mortais para a minha vida espiritual. Tire-os de mim em nome de Jesus Cristo. Eu aplaudo, eu disse isso ontem e repito aqui, aplaudo você que está no jejum coletivo de Daniel de 21 dias, para aprender a palavra de Deus. Aplaudo mesmo, porque você se diferenciou de muitos, você assumiu um desafio, um compromisso. E não é fácil, não é fácil. Ele não é sacrifício, mas ele exige de nós determinação. Você tem que estar determinado. Tanto que chego no horário, eu vejo que tem irmãos aqui que
tem isso com um compromisso sério. Ele não está brincando em serviço, ele está realmente sério e é um compromisso que ele firmou com quem? Com Cristo. É o compromisso de todos nós, é com Cristo. Estamos reunidos como irmãos e o compromisso é com Cristo. Agora, é importante que você entenda que todas as palavras que estão sendo liberadas é para você refletir e olhar para dentro de si e ver como que está, o que tem que ser corrigido. Então, assim, agora você está aprendendo sobre algo fundamental, a renovação da mente. E está aprendendo que muitos cristãos, dentro das igrejas com 10, 20, 30 anos não renovaram a mente. É por isso que estão com problema no casamento, estão com problema de relacionamento, problema na família e problema consigo mesmo, porque a mente ainda é escrava. Ele vai lá, ele louva, ele canta, ele assiste pregação, ele gosta disso, gosta daquilo, mas a mente ainda é escrava, é uma mente velha, ela não é nova, ela não foi renovada. Não importa o que aconteceu com você no passado. Agora já passou mesmo. Algumas coisas você não teve culpa, talvez outra você fez escolhas erradas, como nós já falamos de escolhas. Você sofreu de todas as maneiras. Mas você é o responsável pelo que você vai fazer a respeito disso a partir de agora. Você não pode mudar o passado. Não dá para corrigir o passado. Mas você pode corrigir a partir de agora. Deus está trazendo a palavra para renovar a sua mente. E, mais do que isso, você tem que tomar uma atitude. Deus vai colocar algo novo em sua mente, que não vai fazer o menor sentido para você se você tem uma mente escrava. Você pode continuar revoltado, desanimado, sem perdoar, mas isso não renova a mente. E aí você fica orando, Senhor, o que eu não estou entendendo? O que o Senhor quer que eu faça? E Deus responde, eu quero que você renove a sua mente. Porque quando a gente renova a mente, lembre-se que nós temos falado que jejum, ele não muda Deus, ele muda a gente. E uma das coisas que tem que acontecer no jejum é o processo de renovação da mente. Quem já começou vai dar continuidade. Quem está no zero, começa. A nossa mente tem que mudar. A mentalidade tem que mudar. Você tem que ter uma mentalidade adequada à nova vida em Cristo. Mente escrava é uma mente acomodada, ela é sem ânimo para as coisas espirituais. Quando a sua mente só tem ânimo para as coisas da carne, para as coisas do mundo, para as diversões, para os prazeres, é porque a sua mente é escrava. A mente renovada, ela vai se renovando nas coisas de Cristo. Digamos assim, é meio esquisito dizer isso, mas imagina, você viveu a vida inteira como um animal terrestre, de repente, agora, você foi transformado num animal que voa, numa ave. Bom, não adianta ficar pensando como aquele que anda. É como a gente diz, né? As pessoas, muitas vezes, pensam... conta-se a história de um fazendeiro que, morando nessas regiões que existem águias, ele uma vez achou um filhote de águia perdido e ele começou a criar essa águia como galinha. E ela criou junto com as galinhas. Então, chegado um dado momento, essa águia começou a se diferenciar, ficou grande. E aí, um amigo dele, que muito grande amigo dele, foi visitá-lo, foi passar um tempo lá com ele, né? Falei, vem aqui, muito tempo, né? Eles foram amigos de infância, estudaram junto, faculdade, aquela coisa toda. Então, eles tinham muita amizade, né? Ele falou, vem para cá. E ele foi, né? Então, mora aqui, vem com a sua esposa. E foram lá, reuniram as famílias, né? E um período muito gostoso. Quando ele chega lá, só que ele era um ornitólogo, ele era pessoa biólogo, ele tinha várias formações e trabalhava muito com animais. Quando ele viu aquilo, ele falou, o que você está fazendo? Você está matando essa águia. Isso é uma águia. Você está criando ela como galinha. Então, precisou começar a ensinar essa águia a voar, porque a mentalidade dela era de galinha, era de uma ave que não sai do chão. Então, vamos dizer assim, nessa analogia, é o nosso procedimento. A gente viveu até agora preso. Só que Deus diz que ele renova as nossas forças como águia. Então, a gente precisa aprender a voar. E, para isso, tem que ter uma nova mente. Sinais de que a sua mente é escrava. Você tem mágoa e não consegue perdoar. Se você for ofendido, não importa o grau da ofensa. Se você não consegue perdoar, sua mente não foi renovada. Então, a tendência é você sofrer muito. Mágoa, lembre-se, literalmente a palavra significa má água, ou água parada. É que nem aquela poça d'água que está aí cheia de dengue, não tá? A poça não vai, os mosquitinhos lá não prolifera e tal, e está aí dando dengue para todo lado. Vamos dizer que espiritualmente é a mesma coisa. Você está viciado em reclamar. A mente escrava, ela tem vício de reclamar, como Israel.
Reclamou, reclamou, reclamou. Você não consegue ter uma prática de uma vida diária de oração. Eu acredito que nós, no processo, quando a gente começou, talvez muitos entraram com uma mente ainda escrava. E no decorrer, hoje, o 13º dia, você já está, vejo que vocês estão compromissados, estão assim, acompanhando tudo o que Deus está falando. Por quê? Porque a palavra está renovando. Porque, veja bem, são 21 dias de palavra. A palavra, porque é a palavra que muda, é a palavra que faz com que Deus haja. O jejum nos prepara, nós estamos preparados. E a palavra, ela vai sendo liberada. E Deus vai honrando. Tanto que tem as palavras mais fortes. Quer dizer, não foi, não. As mais fortes estão para o final. Porque tem que ir preparando o terreno. Preparando o terreno para liberar as palavras mais fortes. E vão ser muito fortes. Agora começa uma palavra que mostra a importância da nossa mente ser renovada pela palavra de Deus. E também você não tem motivação para o estudo da palavra de Deus. É 2 sinais que a sua mente está sendo renovada. Atos 6,4, nós lemos lá, e quanto a nós, nos consagraremos à oração do ministério da palavra. Gosto demais desse versículo que os 12 apóstolos de Jesus Cristo, os verdadeiros, falaram, né? Você gosta de estudar a palavra de Deus? Como você gosta, por exemplo, da sua refeição, seu prato favorito? Você gosta de estar na oração como gosta da sua bebida favorita? A maior parte dos cristãos do Ocidente que irá para o céu, pela fé em Jesus, não vai desfrutar de uma vida diária com uma mente restaurada, como aquele ladrão, né, que se converteu na cruz. Lá em Lucas 23, 42, 43, nós lemos, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas a sua mente não deu tempo de mudar. 5 passos para alcançar esse objetivo. O primeiro, eu comecei a falar, é o mudar o seu foco de visualização. Você tem que mudar a maneira de ver as coisas, mudar a maneira de ver a vida. Você tem que mudar a sua mente. É como se você fosse fotógrafo e só fotografasse lixo. Agora você tem que fotografar a natureza. Você vai fotografar as montanhas, vai fotografar as estrelas, vai fotografar a lua, as árvores, os pássaros, né, os animais. Você vai fotografar gente, você vai começar a fotografar coisas novas. Então, a sua mente tem que mudar. Em 1 Coríntios 2,16, nós temos assim, porque quem conheceu a mente do Senhor? Para que possa instruir. Mas nós temos a mente de Cristo. Aí você vai falar, o que significa ter a mente de Cristo? Significa que o Espírito Santo habita no verdadeiro crente, revela a ele Cristo de modo que você se torna um homem espiritual. Significa que esse homem espiritual, ele não vê mais as coisas do ponto de vista do mundo. Significa que o homem espiritual, agora ele vê as coisas à luz da revelação de Cristo, porque mudou a visualização das coisas. É por falta disso que nós temos essa briga, inclusive dentro de uma família, brigando por política. Um defende o candidato A, o outro defende o candidato B. Ora, são todos ímpios. São todos ímpios. Nós oramos pelas autoridades, pedimos a Deus, mas a nossa visão não está nem na esquerda e nem na direita. A nossa visão está no céu, está na palavra de Deus, está em Jesus Cristo. É essa a questão. A visão do homem espiritual, ele visualiza as coisas de Cristo. 1 Coríntios 2, 14 e 15, lemos assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, espiritualmente, ele precisa ter uma mente renovada. Mas o que é espiritual discerne bem em tudo, e ele de ninguém é discernido. E ninguém consegue discernir. Por que você entende assim? Então, você visualiza. Tem uma confusão. As pessoas veem quem está brigando. O homem espiritual não vê isso. Ele vê, primeiramente, quem está atrás disso. Quem são os espíritos que estão causando isso? Causando o adultério na família, causando a discussão entre o casal, causando a violência, o vício. Essa é a questão. Chegou a hora de você tomar uma decisão mais séria para ter uma mente renovada. Mudar o seu modo de ver a vida, de ver as coisas, o mundo espiritual, o mundo material, e tudo que você faz parte disso. Quanta energia a sua mente tem gastado com mágoas, raivas, ressentimentos, se irritando, num desânimo profundo, fumando, bebendo, com ciúmes, desejo de vingança, reclamando, criticando. Você pensa que está fazendo o que é certo. Não está não. Segunda coisa, o poder da palavra de Deus, que eu tenho falado insistentemente. A palavra de Deus, ela traz cura. Salmo 107, 20, diz assim, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. A palavra sarou, rafá, é um itipael,
é um tempo hebraico que fala de continuidade, uma coisa intensa. Como, por exemplo, nós vemos um Itpael em Gênesis 5:24, quando Moisés diz, né? Andou Enoque com Deus. Noé andava com Deus, Enoque andava com Deus, então é uma coisa intensa, uma coisa constante, não era uma coisa esporádica. Vamos dizer assim, é mais ou menos como você faz com o celular. Isso seria um Itpael. Por quê? Vai no banheiro, vai dormir, para lá e para cá, come falando nele, dirige, que não podia, né? Isso é errado e proibido, né? Inclusive dá multa e perde 7 pontos na carteira. Tudo isso, essa intensidade com o celular é um Itpael. Então a gente tem que ter isso com Cristo. Então a palavra Rafá significa curar, como o médico cura. Curar os problemas e as feridas das nações, curar as aflições pessoais. Então, pode ser uma cura física, pode ser uma cura emocional, psicológica, uma cura de relacionamentos, uma cura de sentimentos, sejam eles ansiedade, angústia, depressão. Eu falei para vocês, isso eu vou dar um repeteco aqui, na década de 90, que surgiram muitas irmãs de diversas cidades, vinham com o mesmo problema, elas achavam que tinham havido blasfemado contra o Espírito Santo. Inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre isso. Ele é um vídeo grande, mas porque a gente aborda toda a questão. Então, veja bem, vinham com esse problema. E como que eram libertas e curadas? Com a ministração da palavra. Eu explicava para elas aquilo que hoje, com detalhes, eu expliquei nesse vídeo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Né? Se você tem vontade de aprender, arruma um dia aí, um momento específico e vá lá assisti-la. Você pode ser curado no meio da pregação. Às vezes não precisa nem mesmo da oração, no meio da própria pregação, porque assim, a palavra de Deus, ela cura, ela traz a presença de Deus, o poder de Deus, porque Deus é que honra a sua palavra. A palavra de Deus, ela alimenta a sua mente e o seu coração. Em Lucas 4, capítulo 4, versículo 4, nós lemos assim: E Jesus lhes respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela transforma a mente. Em 1 Pedro 1:23, nós lemos assim, sendo de novo gerados, não de mente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. O novo gerado aí, anagenal, quer dizer, gerar de novo, regenerado, nascer de novo, renascido. É uma metáfora. É ter passado por uma transformação de mente, é ser nascido de Deus. Essa questão. Vocês lembram que eu falei ontem de uma pesquisa feita no Centro de Engajamento Bíblico nos Estados Unidos, com 40 mil pessoas, que dá aí a população de agudos, pessoas entre 8 e 80 anos. Na verdade, a pesquisa, eles só queriam saber como é que as pessoas interagiam com a Bíblia, com a leitura da Bíblia. O foco desse centro de engajamento bíblico era só esse. A gente queria saber como é que eles interagiam com as escrituras, com a palavra de Deus. E eles ficaram admirados de ver o resultado. Quem lia a Bíblia de 1 a 2 vezes por semana, não houve assim, muita coisa significativa. Mas a pessoa que lia 4 vezes a Bíblia por semana, os resultados foram, assim, animadores, foram fantásticos. O sentimento de solidão caiu em 30% entre os leitores da Bíblia. Os problemas com raiva, né, essas coisas de guardar, caíam 32%. As amarguras das pessoas caíam 40%. O alcoolismo, a libertação do alcoolismo caiu em 57%, mais da metade. O sentimento de se sentir estagnado espiritual, de não crescer, caía 60%. O compartilhamento da fé, quer dizer, as pessoas tinham necessidade de estar compartilhando a fé, então elas pregavam, falavam, testemunhavam, 200%. E mais, né, um aumento no discipulado de 230%, porque ela começa a ler a Bíblia, especialmente quando cai no Novo Testamento, vendo fazer discípulo, ele começa, não, eu tenho que ser discípulo, e ia também para o discipulado. Se você não controlar a sua mente, alguém vai. O que ocupa a sua mente diz quem é o seu Deus. A sua mente escrava, ela não tem tempo para Deus. Ela não consegue ter uma vida de compromisso de oração e nem suporta o estudo da palavra. Basta ver que hoje nas igrejas, você consegue montar 4 ministérios de louvor, 4 grupos de dança, 4 grupos de teatro, mas grupos de oração, se você conseguir montar, será apenas um, e nem todas as pessoas conseguirão ter um compromisso firme de comparecer a todas as reuniões de oração. Poucas estarão firmes. Num grupo de 10, você vai ter umas 4 pessoas que vão ser firmes. A sua realidade, ela é determinada pela sua mente. Porque quando a gente falou sobre a poder nas suas palavras,
Lembre-se que as palavras não são o primeiro reflexo, porque a imagem gera o seu pensamento, aí a mente. E mente geram palavras. Então, se você está falando palavras erradas, é porque o começo, a imagem já está errada, e a sua mente ainda é escrava. Então, eu mudo a imagem, o foco, através do quê? Eu tenho que renovar a mente. Então, é um processo importante. Na sua realidade, é determinado pela sua mente. A maioria dos cristãos tem pensamentos que não se alinham com a palavra de Deus. Por isso, o mundo não quer o que esses cristãos têm. Pois uma mente escrava, o mundo já possui. Salmo 3,5, Provérbios 3,5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. É uma questão aí de mudança. Muitos cristãos, por causa da sua mente escrava, quando eles vêm ao culto, eles ficam mais preocupados em pedir uma oração do que ouvir a palavra. Se a pessoa não vê a hora que acaba a pregação, para ela pedir uma oração, que pede oração, ela vai embora. Ela nem recebeu a mensagem. Então, entenda que a mente renovada, e em processo de renovação, ela tem necessidade de receber a palavra, entender a palavra e pôr em prática, porque ela sabe que Deus vai honrar o quê? A fé. E eu quero que vocês entendam, nesses 21 dias que nós estamos juntos, que vocês entendam, se vocês saírem daqui, terminando o dia, entendendo que é pela palavra de Deus, então a necessidade de você receber sempre esse alimento verdadeiro da palavra, a palavra pregada realmente, como ela tem que ser, que isso é que vai fazer a mudança na sua vida, eu já estou por satisfeito. Por quê? Porque você não só vai receber bênçãos para testemunhar, mas a sua vida vai ser um testemunho. A sua vida vai ser fonte de bênção na vida de muitas pessoas, porque eu sei que você vai estar ensinando as mesmas coisas para outras pessoas. Você vai estar compartilhando. Então, cada um que está ouvindo, nós temos pessoas ouvindo em diversos lugares, estados, em Santa Catarina, em Portugal. Quantas pessoas ao seu redor Deus vai colocar? E você vai estar abençoando essas pessoas com aquilo que você está recebendo. E isso, sim, é fruto de uma mente renovada. Os pensamentos de uma mente escrava te deixam doente, estressado, deprimido, sem dormir, desanimado, sem acreditar numa solução para o seu problema. Você não confia em Deus 100%. E esse é o problema. A sua confiança é aquela confiança desconfiada. Você pode não confiar nas urnas eletrônicas brasileiras. Isso é um direito seu. Você pode não confiar nos políticos. É um direito seu. Agora, em Deus, você tem que confiar. Na palavra de Deus, você tem que confiar 100%. Não pode ser 99%. Tem que ser 100%. Tem pessoas que simplesmente não conseguem ficar atentas a uma pregação da palavra de Deus. Ficam inquietas, vão ao banheiro, vão tomar água. Isso é mente escrava. Ela não tem jeito. Então, algo tem que ser realizado. Tem gente que começa uma abrição de boca, sai, vai embora, perde a palavra. Não tem aquela, opa, está na hora de você tomar ação. O terceiro, o poder da oração. Então, eu estou falando de mudar o foco, né, da imagem, falei do poder da palavra, agora o poder da oração. Tiago 5,16, ele diz assim, o apóstolo Tiago escreveu, o meio-irmão de Jesus, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros para que sareis, culpas ou pecados, dependendo da tradução. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Veja bem, pode aqui, o verbo poder aqui, school, quer dizer poder, ter eficácia. Eu posso fazer todas as coisas. Efeitos é a palavra energel, de onde vem a palavra energia, né? CPFL aí, aqui em São Paulo, né? Em outros estados é outra. Significa ser eficaz, mostrar poder, é trabalhar eficazmente para alguém, é produzir resultados. O grego permite a tradução na voz passiva, que ficaria assim: a oração de um justo é muito poderosa em sua atuação. Estudos realizados nas universidades de Duke, em Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e na USP, em São Paulo, comprovaram que os pacientes internados no hospital que recebem oração têm 3 consequências. Quando um paciente está no hospital e ele recebe a oração da fé. Primeiro, se recupera mais rápido. Segundo, tem menos complicação pós-cirurgia. Terceiro, tem alta mais rápida. Por isso que nos Estados Unidos e em alguns países, os líderes, diferentemente aqui no Brasil, que às vezes eles fazem uma barreira danada, mas nos Estados Unidos e em alguns países na Europa, são basicamente obrigados, né? Eles têm assim um compromisso com o Estado de ir lá orar pelos seus. Seja o pastor, o ancião, o padre, ele tem que ir lá fazer oração, porque
Já, isso daí é uma pesquisa científica, de que levou, eu estava lendo numa revista Science, mais de 25 anos estudando isso. Então, eles viram isso. As pessoas que estão no hospital internadas, que recebem oração, e não é só a oração, é claro que a oração presencial, mas também, como acontece, a gente testemunha muito isso nos nossos grupos de oração, os nossos grupos de orações, as pessoas recebem oração mesmo do povo que está fora. Então, eles não só mandam alguém orar, mas pedem oração para os grupos. Vão orando, aquele monte de gente orando, quando vê, o paciente sai. Parece que não ia dar e sai, exatamente. A ciência está provando o poder da oração. Em Daniel 6,10 nós lemos, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A física quântica, ela comprovou através de estudos que se você verbalizar, você falar, e o cristão fala com Deus em sua oração, positivamente 3 vezes ao dia, durante 60 dias, você muda uma imagem em sua mente e assim constrói uma nova realidade na sua vida. Isto é, você ainda tem lembranças ruins, seja do casamento, ou do casamento que já fracassou, na infância, na adolescência, na juventude, tem aquela imagem que era... Então, 60 dias, você vai verbalizar 3 vezes ao dia, como Daniel, né? De manhã, no meio-dia e antes de dormir. De manhã, quando levanta, em vez de grudar no celular, você vai fazer oração. 60 dias, ela muda, ela reconstrói. Marcos 11, 23, 24, ele diz assim, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las-ei. Disser, o verbo grego epo, quer dizer, falar, ordenar, decretar, declarar, chamar. Então, você chama à existência as coisas que não existem, como fala que Deus faz isso, e Deus faz isso pela palavra, e ele faz pela palavra, então, ele nos dá essa capacidade de fazer. A física quântica também comprova que o fato de receber a bênção, sua mente cria imagens construtivas e positivas para a sua vida. Então, nesse momento, quando a gente começa a orar pelos nomes, como no final da bênção, ou no final do culto, recebe a bênção, a sua mente já começa a criar imagens positivas. Isto é por isso que o diabo conseguiu tirar os cristãos o quê? Da congregação. Porque às vezes o cristão passou a semana inteira e ele não fez nada. Na congregação, a mente dele vai receber algo novo. E se ela não está lá, ela não vai receber nada novo. Ela vai receber o que é velho. Vai receber as coisas dos amigos, no trabalho, as pessoas ímpias, não é? Na televisão, nas redes sociais, tudo que é ruim. Tudo que é ruim. Mateus 9, 18, nós temos assim. Enquanto ele estava falando, um dos dirigentes da sinagoga aproximou-se e, ajoelhando-se diante dele, rogou, minha filha acaba de morrer. Mas vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá. Então, ele já tinha uma imagem, a imagem de que Jesus curava. Mandou o que fazer? Fazer um dos seis princípios, imposição de mãos. 6 princípios de Hebreus seus lá. Vem e põe as mãos. Então, ele tinha a imagem de que Jesus poderia fazer isso. Estava corretíssimo, né? Eu fui orar há muitos anos atrás, bem, muito tempo mesmo. Isso aí tem mais de 20 anos. A irmã, ela estava com grande depressão. Ela não saía do quarto. E, naquela época, a depressão não era tratada assim tão... com tantos conhecimentos, as coisas não eram assim, como não tinha internet, não tinha redes sociais. Então, era uma coisa muito mais complicada. Ela estava sendo tratada à base de remédios fortes, e problema no casamento, o marido abandonou-a, uma série de situações. E essa irmã, com criança para cuidar, emprego, ela havia desistido da vida. Ela não se matava, não pensava em se matar assim diretamente, de uma atitude de vamos lá e me mato. Mas ela não tinha mais vontade de viver. Estava ali. Eu fui lá, então, me pediram para orar, eu falei, deixa eu falar com ela. Entrei lá no quarto, aquela coisa fúnebre. Eu ministrei a ela. Eu expliquei os detalhes, que ela tinha que fazer uma escolha, que ela tinha que renovar na mente dela.
Ela podia continuar daquele jeito e morrer na depressão, largando os filhos daquele jeito, mas também ela tinha a opção de sair dali e viver a vida que Deus tinha para ela. A escolha dependia da fé dela. Ela tinha que renovar a mente, e isso era uma atitude dela. E eu a convidei para orar, e fiz a oração da fé. Depois fui embora. E como a gente trabalha em uma outra cidade, a gente não tem muito contato. Aí, passado um tempo, encontrei a família veio me agradecer. Disseram que no dia seguinte, ela foi trabalhar, ela nunca mais sofreu depressão, não tomou mais remédio. A família ficou impressionada. Aquela mulher que não se cuidava mais, voltou a ser vaidosa, que beleza da mulher, né? Vai lá, se cuida e tal, foi viveu. Então, assim, renovou a mente. Pela fé, eu ministrei a palavra, como eu estou fazendo agora. A palavra é liberada, eu sou apenas a ferramenta, a palavra é de Deus. É Deus quem realiza. É Deus quem faz. É Deus quem opera. O ponto de Deus. Salmo 121, 1 diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Os cientistas descobriram, vocês observaram que eu gosto muito de pegar coisas científicas, gosto muito para reforçar, porque muita gente às vezes pensa que a gente é louco, né? Que crente é louco que faz isso. Mas a própria ciência tem ficado interessada nessas coisas cristãs e eles estão fazendo descobertas incríveis. E eu, naturalmente, não vou perder essa oportunidade. Então, os cientistas descobriram que quando as pessoas unem as mãos para orar, elevam os olhos para o alto, ou quando dobram os joelhos, elas ativam as mesmas áreas do cérebro. Isso chamou a atenção dos cientistas, porque conforme eram ativadas essas áreas no cérebro, a pessoa tinha um aumento de ocitocina, ou oxitocina, que é o hormônio do amor, da aprendizagem e do prazer. Os cientistas chamaram essa área de o ponto de Deus no cérebro. Que coisa maravilhosa. Agora eles foram usados por Deus, não deram o nome certo, que tanto nome de diabo, garra do diabo, caverna do diabo. Agora não, o ponto de Deus no cérebro, que mede a inteligência espiritual. Vocês sabiam disso? A inteligência espiritual. É a ciência reconhecendo a existência da fé. E a fé ninguém vê. Não é maravilhoso? Quando estamos muito cansados ou estressados, temos a tendência de dar uma olhada para cima. Quando um suicida está no alto de um prédio para se jogar, ele está olhando para baixo. E todos lá estão embaixo, estão orando, né? Ou mesmo aqueles que estão rezando, meditando, estão olhando para cima, ativando o ponto de Deus a favor dele. Então, eleva os olhos. É o ponto de Deus, não eleva os olhos. Que a gente vai fazer oração, quando você está andando em algum lugar, e você gosta de olhar para o alto. É o ponto de Deus no teu cérebro, está sendo ativado com oração. O diabo não quer isso. Ele quer que você ative o ponto do diabo. Então, ele te mostra as tentações do mundo. Assim, existe uma diferença, cientificamente falando, hein? Estou falando também pela ciência. Existe diferença entre uma pessoa que recebe a bênção antes de viajar, por exemplo. Você vai viajar e pede, ora por mim. Mesmo que você peça por WhatsApp, né? Você está lá, você diz, pastor, né? O irmão, ora por mim, eu vou fazer uma viagem com a minha família, nós vamos descansar, o senhor não ora por nós? Tem diferença entre esses e para uma pessoa que não recebe a bênção antes de viajar. Tem uma diferença. E isto é comprovado cientificamente. Dizer que coisa incrível? Atos 13, 3, 4 diz assim: então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Marcos 10, 15 e 16 diz: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Se você orar para mudar uma imagem ruim em sua vida, ao menos 3 vezes ao dia, por mínimo de 60 dias, e também receber uma oração, uma bênção, ela será mudada com toda certeza, porque Jesus garante. Então, você está orando, Senhor, eu quero que mude essa imagem, não quero mais estar preso a essa imagem, a essa lembrança, quero agora ter lembrança aquilo que me traz esperança, aquilo que me traz vida, aquilo que renova minha fé e renova minha mente. Salmo 55, 17, nós lemos assim: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei a ele, e ele ouvirá a minha voz.
de tarde, de manhã e ao meio-dia, e clamarei. Orarei e clamarei, e ele ouvirá minha voz. Os judeus oravam e oram até hoje, né? 19, 18, 9 e 12. Que na verdade é o contrário lá, tá? Eles começam o dia às 18 horas, correto? Começam o dia às 18 horas, então eles começam a primeira oração às 18, às 9 da manhã faz a segunda e ao meio-dia a terceira. A pessoa que não ora, ela não confia em Deus, ela confia em si mesma. A gente faz sempre o que acha mais importante. Em 2 Crônicas 16, 12, nós lemos assim: no 39º ano do seu reinado, caiu asa doente dos pés, e a sua enfermidade era de extremo grave. Contudo, ainda que estivesse passando muito mal, e fosse mortal seu estado, não buscou socorro em Yahvé ao Senhor, mas tão somente nos médicos de sua confiança. O rei Asa, ele cometeu erros em seu governo, mas o maior deles lhe custou a vida. Quando esteve com uma doença grave nos pés, ele não orou buscando ao Senhor, mas confiou nos médicos de sua confiança, que na época usavam elementos de feitiçaria. Essa doença, segundo o médico erudito Scouser, no Physics Sacrament, volume 4, página 605, chamou essa doença de edematos, um inchaço nos pés que chega até os intestinos e é acompanhado por maiores inconveniências como tensão no abdômen e dificuldade para respirar. Nem na dor, Asa quis fazer orações a Deus. O dia em que os cristãos entenderem de verdade o poder que tem uma oração, a oração terá o tempo que você dá ao seu celular e o seu celular terá o tempo que você dá à sua oração. Então é muito importante. Paulo diz, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Lucas narra em 18:1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer. O quarto, monitore os seus pensamentos. Provérbios 4, 18 e 23 diz, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vereda aí, a palavra orak, significa vereda da vida, a orientação de uma vida, é o modo de viver, como você pensa, como você age. O dia perfeito é kun, significa o zênite, o meio-dia. Guardar aí, o verbo é natzar, quer dizer guardar do perigo, de viajar, é monitorar como sentinela. E coração é lab, significa mente, a razão, o conhecimento. Salomão está ensinando que o caminho do justo vai crescendo em sabedoria a cada momento até que seja perfeito. Um homem espiritual maduro, se ele monitorar a sua mente, Jesus foi bem claro nisso, ele fala em Mateus 15, 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, então ele está falando da mente, não é? Do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falso testemunho, blasfêmia, coisas e tal. Que a imagem gera pensamento, pensamento, palavra, ação gera resultado bom ou ruim. A mente escrava é vazia ou cheia de sentimentos ruins. Mente preocupada com assuntos que não pode fazer nada. É como ficar numa cadeira de balanço. Você se movimenta o tempo inteiro e não vai para lugar nenhum. Então você fica preocupado. Não ora, não busca Deus. Não adianta muito. Eu creio que esse testemunho ele vai ajudar muito a entendermos isso. E Arthur Rink, executivo inglês, ele decidiu se preocupar com tudo. Apenas uma vez por semana. Ele escolheu a quarta-feira. E quando acontecia alguma coisa que lhe causava ansiedade ou lhe aborrecia, ou incomodava a sua úlcera, ele anotava e colocava na caixa de preocupação até a próxima quarta-feira. O que aconteceu de interessante na quarta-feira seguinte foi que quando ele abriu a caixa de preocupações, Jay descobriu que a maioria das coisas que o perturbavam e o aborreciam nos últimos 6 dias já estavam resolvidas e que teria sido inútil se preocupar com elas. Filipenses 4,13, o que nós lemos? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O cristão que não renovar sua mente vai ter uma mente escrava ao seu passado, como qualquer pessoa ímpia do mundo, e vai sofrer os mesmos males. Sua vida não pode ir para frente se sua mente for escrava. Ela vai te puxar para trás. Você pode renovar sua mente sozinha. Pode, ou sozinho. Mas a pessoa que cai num caso de depressão, uma ansiedade monstruosa, aí, essa ansiedade que está matando, angústia, você precisa de ajuda. Ajuda pastoral, ajuda de terapeuta, você precisa de ajuda. Observe as imagens que estão guiando a sua vida, que têm gerado as suas motivações. Quais são os seus pensamentos? Os pensamentos de quem está com depressão são negativos e quase sempre convence a pessoa. Uma pessoa se suicida no Brasil a cada 46 minutos. São 11 mil pessoas que se suicidam
por ano no país. O Brasil tem o maior índice de pessoas que sofrem de ansiedade no mundo. Um estudo publicado em 31 de outubro de 2020, feito pela Universidade do Rio Grande do Sul, revelou que 80% da população brasileira tornou-se mais ansiosa com a pandemia da Covid. Já era, ficou pior ainda. Fugir de um problema acorrenta você ao problema. Então, essa é a questão. E, por último, eu vou falar do poder da imposição de mãos, que é muito importante. A gente não pode, como a gente leu aqueles textos falando de imposição das mãos, é importante que nós... veja bem, a ciência constatou que a imposição de mãos, ela libera energia capaz de produzir bem-estar. A ciência. De novo, estou eu aqui trazendo pesquisa científica. E eles observaram 7 coisas que acontecem quando você recebe a oração com imposição de mãos. Diminui estresse e ansiedade, ajuda no tratamento da depressão, reduz dores crônicas, alivia os sintomas da insônia, melhora a qualidade de vida, traz benefícios da gravidez e chega a curar câncer. E eu sou testemunha pessoal de tudo isso. Então, são coisas que aquilo que está sendo desprezado pelos cristãos, muitos cristãos, a ciência está provando que é verdadeiro. Quer dizer, Deus tem que usar a ciência para dizer, gente, no passado os cristãos não precisavam de nada disso, porque eles criam Deus, né? Hoje, pelo menos a ciência, né? Diz isso. Então, é importante que nós entendamos isso. O quinto e último é renovar um exercício diário. É um exercício diário, você não renova a mente da noite para o dia. É um exercício diário, tem que ser todo dia. Numa corrida, todos correm. 1 Coríntios 9, 24 e 27, a Bíblia Viva traduz assim: numa corrida todos correm, porém só uma pessoa consegue o primeiro prêmio. Portanto, disputem sua corrida para ganhar. Para vencer a competição, vocês precisam renunciar a muitas coisas que os impediriam de fazer o melhor que podem. Um atleta faz todo esse sacrifício só para ganhar uma faixa azul ou uma taça de prata. Porém, nós o fazemos por uma recompensa celestial que nunca perecerá. Portanto, eu corro direto para o alvo, com esse propósito em cada passo. E luto para ganhar. Não estou apenas esmurrando uma sombra ou correndo de brincadeira. Eu castigo meu corpo como um atleta faz, tratando-o com dureza, treinando para fazer o que deve, e não aquilo que ele deseja. De outro modo, eu temo que, depois de ter inscrito os outros para a corrida, eu mesmo seja considerado incapaz e me mandem ficar de fora. Um atleta não fica pronto para a Olimpíada da noite para o dia. Vocês que acompanham na televisão, mostrando o treinamento deles, é muito sacrificante. Eu vi hoje um rapaz, a repórter perguntou para ele roda o pneu no circo, um pneu de carro cheio, né, com as pernas. Então ele fica deitado com o pneu rodando. Ela falou, quanto tempo você fez? Ele falou, começou com 2 anos e meio, uns 5 anos para ficar bom desse jeito. Não é da noite para o dia. É um treinamento diário, são muitos sacrifícios e sofrimentos, tendo como alvo uma medalha de ouro, né? Eles fazem isso, medalha de ouro, de prata ou no mínimo de bronze. Quando malhamos numa academia, segundo aí os especialistas, é a partir de 3 a 4 meses que podemos notar uma forma mais construtiva em se tratando de musculação, de crescimento e definição de músculo. Portanto, renovar a mente não é da noite para o dia, leva-se tempo. Assim como na academia, renovar a mente tem que ter disciplina e paciência. E é importante, às vezes, ouça de novo a mensagem, anote os pontos que te interessam, que você quer continuar. Então, você vai, opa, isso aqui não. Vai indo. É assim, aos poucos. Quando você vê, você estará com uma mente tão avançada, você só vai ter uma dificuldade, né? Vai ter muita gente que vai te achar estranho. Porque você vai estar vendo muito além deles, muito adiante deles. O que é importante, fazer todos os dias. Tiago 1,22 fala assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se você não aprender a gostar do estudo da palavra de Deus, a sua mente não vai ser renovada. Você não pode viver de fé de segunda mão. Ouça boas pregações da palavra, palavras que estão sendo direcionadas para um assunto, um tema que você precisa aprender melhor, para pôr em prática. Ouça várias vezes. Às vezes a gente tem preguiça. Às vezes a gente assiste um filme 10 vezes, mas uma mesma palavra que a gente precisa para estar, especialmente uma como essa. São assuntos que eu estou trazendo que é muita informação para você decodificar, você entender e ir praticando. Então, você vai ter que anotar, ouvir calmamente. Eu faço isso muitas vezes. Eu pego uma pregação e paro e vou passo a passo. Eu anoto tudo, aquilo que me interessa, aquilo que eu acho importante, e vou colocar aquilo para pôr em prática. Então, assim, nós vamos lá. Eu vou encerrar falando esse testemunho aqui. Ele é verdadeiro. Treinando a mente. O filme Uma Mente Brilhante, em 2001,
ele fala da vida de John Forbes Nash, um gênio matemático e professor da Universidade de Princeton, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1994. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. E não havia medicação para essa doença. Eles usavam eletrochoque. Que tristeza, que tragédia, né? A doença se manifestava com alucinações, de modo que ele via pessoas que realmente não estavam lá. E elas conversavam com ele. Isso estava destruindo a sua mente e sua vida. E sem nenhum medicamento que o ajudasse, John Nash desafiou a medicina e a psicologia e sozinho ele treinou a sua mente por vários anos para ignorar aquelas mentiras. Ele às vezes até perguntava para as pessoas: "Você está vendo alguém falando comigo?" Se elas respondessem que não, John dizia: "Bom, então eu acho que elas não estão aqui." E se as pessoas respondessem que sim, John dizia: "Bom, então eu vou ouvi-las." E quando um homem chegou até ele para lhe dizer que ele tinha ganho o prêmio Nobel pela teoria dos jogos, ele achou que era coisa de sua mente, pois as pessoas que ele via conversando com ele sempre falavam coisas grandes e incríveis sobre ele. John Forbes Nash teve a disciplina de treinar a mente. Então você, em nome de Jesus Cristo, meu querido, pode fazer muito mais do que isso. E ele fez sozinho. Ele venceu. Não que a gente deva fazer as coisas sozinho. A gente deve procurar sempre ajuda, não é? Seja de um profissional, de um terapeuta, de um pastor, de alguém, de um conselheiro, alguém que possa nos auxiliar. Mas esse aí fez esse desafio. Muito bem. Dito tudo isso, entregue esta palavra liberada, agora nós vamos pegar o nosso objetivo, os nossos objetivos. Pegue aí o seu foco, o alvo do seu foco, os seus pedidos. Esteja com fé que eu vou orar a Deus agora. Pai Celestial, agora eu estou orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço a Ti, Senhor, que os nossos pedidos, todos os nossos propósitos, oh meu Deus, o Senhor esteja recebendo. Porque na palavra a Daniel, o anjo disse que desde o primeiro dia. Então, se existir alguma resistência para que algum dos participantes do jejum recebam a resposta ou a bênção, que o Senhor esteja enviando os seus anjos para nos ajudar. E, acima de tudo, que todas essas palavras que estão sendo liberadas pelo teu Espírito possam edificar, que o teu Espírito Santo esteja falando no coração, renovando a mente de cada um. Então, eu vou apresentar a ti agora no teu altar Abraão Israel Rodrigues da Silva, Alberto Rodrigues da Silva, Arnaldo Rodrigues da Silva, Bruna Toniza Caires Galon, de Santa Catarina, Catarina Augusta de Andrade Rodrigues da Silva, Cícero Wilson de Jesus Vitor, Cláudia Aparecida de Paula da Silva, Cláudia Regina Romualdo Ferreira, Cleusa Francisco Damasceno, Daniele Francisco Damasceno Arantes, Elisandra Costa Nunes, Elisângela Liliane de Souza Leite, Elismara de Souza, Everton Fabiano de Souza, Fabrício Galon, de Santa Catarina, Firmino Rosendo, Giovana Francisco Damasceno, João Luiz Buzolin, Jonathan William da Silva Rocha, Joyce Camila de Oliveira Souza, Leonilda dos Reis Vitor, Luciene Carvalho, de Portugal, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Mauro Ângelo Andriotti, Renata Placidelli Araújo, Suzana da Silva Antônio, Suzana Matias Rodrigues e Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves. Senhor, estão entregues na sua mão. Mas também quero apresentar dos irmãos que estão aqui presentes, online, a Natalina Aparecida, o Gilciano Pereira, o João Johnny. Eu entrego, Senhor, deixa eu ver se tem mais alguém diferente, que o Senhor esteja entregando a vida deles também na sua presença, que o Senhor esteja abençoando a eles com as suas famílias, e cada um, meu Deus, com essa bênção maravilhosa em suas vidas, em todas as nossas vidas, e nós ligamos tudo agora, aqui na terra, em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Então, agora, como você viu, você aprendeu hoje que, pelo renovar da mente, só de receber a bênção, a sua mente já cria imagens.
Então, por isso que você deve estar fixo. Que a gente, normalmente, quando está recebendo a bênção, seja aqui, seja no final do culto, não é, tá, como eu sempre falo, está distraído, mexendo com, peraí, eu já vou, mas deixa eu pegar o celular. Aí a mente não cria nada. É perdido. Quando não, peraí. Deixa eu receber a primeira bênção. Depois a gente vai falar sobre qualquer assunto. Para, segura as crianças no lugar, quietinha, com todo mundo receber a bênção. Por quê? Deixa a sua mente criar. E é isso que você faz agora. Prepare aí. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus esteja te abençoando em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a todos vocês, o Fabrício, está sempre aí em primeiro da fila, a Catarina, a Leonilda, a Liliane, o Fábio, a Cláudia, a Joyce, o Mauro, a Natalina, o Geuciano, a Wanda, o João Johnny, a Bruna, a Liliane. Que Deus esteja abençoando vocês. Obrigado. Amanhã, não se esqueçam, é domingo, mas nós vamos estar aqui, se Deus quiser, 21 horas, com mais uma palavra sendo liberada. É o 14º dia. Vamos completar 2/3 do nosso desafio, do nosso propósito, da nossa busca divina. E eu aguardo você até lá. Fiquem com Deus, tenham uma noite abençoada, que em paz me deito, logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Encerro assim essa transmissão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.